vamos receber Maria Carlotto, professora de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC. Muito bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, Dri? Tudo bem, Felipe? Tudo bem, Maria? Legal. Caminhando. Vamos começar falando desses 15 dias de governo Trump, que tem aí cada vez mais absurdos. O último é a limpeza étnica em Gaza. Queria que você fizesse sua avaliação sobre esses 15 dias que já, né, assustadores. Bom, Dri, então, primeiro, até estava brincando esses dias, né, que eu tenho, podia estar na praia, mas a gente tem que aqui estar analisando o governo Trump, e, de fato, a gente precisa acompanhar passo a passo, porque o que acontecer nos Estados Unidos e o destino do governo Trump é absolutamente decisivo para o conjunto da humanidade, né? Então, acho que a gente tem que realmente debater e acompanhar muito sistematicamente. Em termos gerais, a minha análise sobre o governo Trump é que o Trump ele representa um passo novo nos governos de extrema direita que já foram implementados. Novo em que sentido, né? O primeiro governo Trump, o governo Bolsonaro, lógico, a gente já está aqui com o relato de pessoas que tiveram familiares, amigos, parentes mortos durante a pandemia pela ação irresponsável do governo. Mas, ainda assim, o governo agiu, sobretudo, do ponto de vista discursivo. Né? O que o Bolsonaro fez? Ele desacreditou a vacina, ele induziu as pessoas a irem para a rua. Tinha uma ação que ela é discursiva. Claro que o discurso ele tem efeitos práticos. E, inclusive, da minha perspectiva, o crime mais grave que o Bolsonaro cometeu foi a condução do país na pandemia. De todos os crimes, esse é o mais odiondo, né? Mais absurdo. Porque resultou na morte de muitas pessoas. Os discursos têm consequências, mas o que o Trump está fazendo é ir muito além do discurso de eliminação do outro, né? Ele está partindo para medidas práticas. Eu acho que isso é uma mudança qualitativa, né? A gente pode analisar o quanto já tinha disso no governo anterior, mas eu acho que o que ele está fazendo, do ponto de vista da sua ação política, é implementar medidas efetivas, né, que vão resultar, por exemplo, em limpeza étnica, no desrespeito sistemático aos direitos humanos. Não que não tivesse isso antes, mas não era um programa de governo tão explícito, né, e tão prioritário. Além disso, acho que uma outra coisa que vale muito a pena a gente frisar é que o Trump ele assumiu dando muita prioridade para a América Latina, né? Um pouco por conta da questão dos migrantes, né? Mas não só, porque ele tem interesses muito importantes na região. Né? Na disputa com a China, o conjunto das Américas, e especialmente a América Latina, é muito central para ele. Também pela presença de minerais raros que são decisivos para o programa de reindustrialização que ele quer implementar. Então, acho que esse também é um outro ponto que vale a pena destacar. E, por fim, eu estava ouvindo vocês comentando, né? Eu acho que tem uma questão decisiva do governo Trump, é que ele implementa, de fato, politicamente, um programa racista, né? Sem vergonha de ser racista, masculinista, sem vergonha de ser masculinista, né? E ele vai... de bilionários, oligárquico. Então, o programa do Trump, ele representa a oligarquia masculina branca da América. É uma coisa absolutamente impressionante como isso é desavergonhado, né? Por mais que ele tenha vencido as eleições ampliando a sua votação, e tem várias razões para isso, né? A extrema-direita e o neofascismo se caracterizam justamente por terem base de massas, e o Trump tem base de massa, que transcende esse núcleo político do governo. As políticas que ele implementa são para este núcleo político. Ele não fez absolutamente nada para os seus eleitores até agora. Ele só, assim, a prioridade número 0 é atender esse núcleo, né? E inclusive a ação dele, né? Recebendo Netanyahu, fazendo essas ameaças que ferem o direito internacional, tudo isso é para agradar este núcleo político, né?
assim, muito pautado, né, nesse masculinismo, nessa branquitude, né, que veja, a gente no Brasil está acostumado a pensar a branquitude tendo como outro, né, como referência a população negra. Mas nos Estados Unidos, a branquitude se afirma sobre os latinos, o que para nós é muito estranho, né, porque nos inclui, inclusive, neste outro. Mas é isso que o Trump está fazendo, na minha opinião. Tanto isso é verdade, só para eu terminar com isso, tanto isso é verdade, que o governo dele é permeado de imigrantes. O próprio Musk é isso, né? Só que são os imigrantes, sobretudo europeus, né? ou que cultuam essa branquitude, que estão no núcleo duro do governo dele. Professora Maria, eu tenho tentado comentar Trump aqui com alguma serenidade, mas nem sempre eu consigo. É um pouco difícil. E acho que essa minha dificuldade tem a ver com a própria estratégia dele, que é tirar a gente dessa dialética racional para entrar nessa onda de controle do imaginário que é passional. E ele faz isso como ninguém. Uma bravata por dia, mesmo que essa bravata tenha como motivos negociações posteriores, essas bravatas provocam na base do Trump uma reação que o empodera ainda mais. Então ele vai governar por rede social e por bravata todo dia. Então todo dia a gente pode esperar isso. Faz parte da estratégia comunicacional, que por sua vez faz parte da estratégia política, que por sua vez é a estratégia de governo. Concordo com você sobre a que Sinara chama de bilhocracia. Né? A bilhocracia, que é o governo dos bilionários. A Sinara fala muito bem sobre isso aqui no programa. Mas ela é um pouco mais sutil do que isso e talvez mais profunda, professora. E é isso que eu queria te ouvir. Eu tenho dito aqui algumas vezes e comentado com a Adri, com o Renato, que a entrada do Elon Musk no governo e a aderência do Mark Zuckerberg, aliás, uma aderência, eu falei aqui ainda há pouco, antes de você entrar, que me parece surreal. Ele disse que queria mais testosterona, que ele se descobriu como homem, e aí tem uma coisa masculinizante que ele não tinha antes e que é importante. É surreal, parece o Nicolas dizendo que precisa mais testosterona. O Nicolas falando em testosterona. Enfim, é surreal, mas é exatamente isso que está acontecendo. E aí a gente tem um movimento mais profundo, que é de empoderamento do Vale do Silício, empoderamento dessas big techs, a ponto de, por exemplo, ameaçar a Groenlândia, que aí eu nem acho que seja uma bravata, viu? Porque, vamos lembrar, é a região menos povoada densamente do mundo, e tem grandes reservas de minerais que são necessários para a inteligência artificial, que gasta infinitamente mais energia do que as buscas no Google, e a gente nem está falando ainda de física quântica, que é um assunto que eu estudo, viu, professor, e a gente qualquer dia vai falar, que vai demandar muito mais energia ainda, e esses caras estão lá na frente pensando em física quântica, pensando em matemática fractal, pensando em questões que são muito complexas para a gente tratar aqui agora, mas a minha pergunta é, você consegue ver, para além disso tudo que a gente falou, como estratégia midiática, de bravata, uma política expansionista do tipo Groenlândia, ou é só uma grande bravata, como foi a questão do Panamá, que fez o presidente do Panamá voltar atrás na questão da Rota da Seda com a China? Como é que você vê a Groenlândia especificamente? Você acha que pode passar disso? Pode ter realmente uma política expansionista visando esses minerais, por exemplo? Então, eu vou comentar a pergunta do Felipe, mas eu queria começar de uma... Assim, tem dois aspectos, né, da pergunta dele que eu não podia deixar de falar. O primeiro é o seguinte, desde o primeiro governo Trump, desde toda a ascensão da extrema-direita, eu já até aqui na Fórum já falei várias vezes isso, eu insistia muito que a gente precisa entender, desde uma perspectiva, né, sociológica da análise de discurso, que os discursos têm efeito na realidade. Essa ideia, né, que a gente separa discursos e ações concretas, ela é falsa, porque os discursos são práticas, são ações concretas e geram efeitos concretos, né? E eu estou dizendo isso porque o Trump, e mais, né, os efeitos eles têm uma característica, e você conhece isso muito bem, de performar a realidade. Eles criam a realidade, né, sobre os quais se fala. E um exemplo muito interessante é o Trump, na primeira posse dele, ele chamou uma grande festa e foi um fracasso.
né? Não sei se você se lembra, não era porque estava super frio como agora, mas ele, assim, compareceu muito menos gente do que ele esperava. E as fotos da posse ficaram muito feias. E ele dizia para todo mundo, em todas as entrevistas, que o contrário disso, que tinha sido absolutamente fantástico, que tinha ido milhões de pessoas. E os próprios assessores começaram a sugerir a ele que não falasse mais sobre isso, né? Porque era, obviamente, uma fake news. Pois ele mandou espalhar as fotos do tal comício minguado por toda a Casa Branca, e todo mundo que entrava, ele falou: você viu o meu comício lotado? Ou seja, de tanto ele repetir aquilo, né, de que aquelas fotos, na verdade, significavam o contrário do que as pessoas estavam vendo, que se passou a narrar a posse dele, dali a um tempo, como um grande sucesso. Então, é o típico caso do quanto os discursos criam a realidade. Por que eu estou falando isso? Porque o que a gente está chamando de bravata, né, é uma técnica discursiva de produzir efeitos na realidade. Então, eu acho que a gente tem que levar as bravatas do Trump muito a sério, porque ele está querendo produzir efeitos, né? Seja de alimentar a própria base, seja de ameaçar. Ameaça é um recurso político, né? Ainda mais quando você tem o poder militar dos Estados Unidos. Vídeo que aconteceu no Panamá. Então, na minha opinião, e aí já entrando no segundo ponto da pergunta, eu acho que ele tem, sem dúvida, uma política expansionista. Eu acho que isso pode ter, sim, consequências práticas do ponto de vista de ações militares, né? Mas ele também tem ele recupera uma política agressiva, né, sobre os seus interlocutores internacionais para gerar um efeito de controle. Né? Então, por exemplo, quando ele ameaça com tarifas, a Colômbia, por exemplo, com tarifas exorbitantes, quando ele ameaça o Panamá, quando ele ameaça os BRICS, isso é uma ação na política internacional, né, de controlar especialmente o espaço das Américas. Né? Ele está fazendo isso, inclusive, com o próprio Canadá. E por fim, assim, dizer o seguinte: os Estados Unidos, desde sempre, foram um país expansionista. Existe uma interpretação nas relações internacionais que os Estados Unidos eram isolacionistas até entrar na Primeira Guerra Mundial. Né? Que a grande característica dos Estados Unidos é que eles se voltavam para dentro. O Fiore, que é professor da Federal do Rio de Janeiro, José Luiz Fiore, ele tem vários textos em que ele desmonta a tese dos Estados Unidos isolacionista, porque ele nos lembra uma coisa óbvia, mas que essa ideia dos Estados Unidos isolacionista ignora, de que os Estados Unidos ganhou a dimensão territorial que tem, ocupando terras que não eram dele. Né? Exatamente. Toda a corrida para Além disso, os Estados Unidos perderam uma guerra para a Grã-Bretanha, na época, para tentar anexar o Canadá. Então, mesmo isso para não falar de toda a ação dos Estados Unidos pós-Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos é o país que mais bases militares tem no mundo. O Bolsonaro até está convidando, né? Eu acho que eles estão tão... Eu estava ouvindo vocês falarem, eu estava ouvindo o programa aqui antes, quando fazia algumas coisas, vocês comentando que eles estão apostando tudo na interferência do Musk nas eleições, né, de 2026, enfim, essas estratégias do Bolsonaro querer se candidatar, contando que vai ter interferência, e o Bolsonaro já tentando vender o seu peixe para os Estados Unidos, está até ofertando bases militares dos Estados Unidos no Brasil, na tríplice fronteira, né? Então, assim, tudo isso para dizer que os Estados Unidos têm uma política pós-Primeira Guerra Mundial super expansionista no sentido de ocupar mesmo, estrategicamente, espaços no mundo, né? Como eu falei, o país que mais tem bases militares. Aliás, a presença de bases militares dos Estados Unidos fora do seu território é proporcionalmente muito maior do que os seus gastos militares, né? Ou seja, ele tem uma política militar de localizar tropas fora do seu território, o que obviamente se presta a ações expansionistas ou de controle fora do seu território de origem.
Então, só para concluir, dizer o seguinte, até no seu momento mais isolacionista, ou quando a teoria internacional muitas vezes considera os Estados Unidos internacionistas, eles anexaram territórios. Depois, no momento em que ele se volta como uma potência imperialista mesmo, pós-Primeira Guerra Mundial, eles estão ocupando espaços militares mundo afora. E agora que o Trump, né, volta a elevar tarifas, parece sinalizar com uma política nacionalista, quer se voltar para dentro, nada impede que isso coexista com políticas expansionistas. Pelo contrário, né? Eu acho que o Trump está planejando fazer, né, não sei se ele vai conseguir, isso é outra questão, tá? O que o Trump está tentando fazer, que é reindustrializar os Estados Unidos por meio de uma política de guerra cambial, de guerra fiscal, né, de tarifas, de barreiras tarifárias e não tarifárias, mas sobretudo tarifárias, se ele vai conseguir isso, eu não sei, mas para fazer isso, ele precisa de recursos naturais, né? Então, isso tem que coexistir com uma política expansionista. Sem falar, e aí com isso eu termino, viu, Felipe, das necessidades infraestruturais do Vale do Silício, né? Porque se a inteligência artificial é a fronteira, né, a gente sabe que a inteligência artificial precisa de água, dados, né, para o processamento de dados, precisa de frio, né? E de energia elétrica. Então, exatamente. Então, assim, tudo que a Groenlândia é capaz de fornecer. Então, obviamente, é uma ameaça real o que o Trump representa. Maria, a gente estava falando até aqui no chat, né, mudar um pouco de assunto, mas ao mesmo tempo tem a ver com a estratégia dessa extrema-direita, do que é essa extrema-direita, que você estava falando, misógina, e aqui no Brasil é chocante que eles estão com uma perseguição contra a primeira-dama Janja, e eles chegaram a apresentar um projeto, um pedido, né, para um pacote anti-Janja. A oposição apresentou um pacote para investigar a primeira-dama Janja. Deputados da oposição criaram uma frente para investigar as atividades políticas e os gastos da Janja. O deputado Evair de Mello intitulou como pacote anti-Janja, que é um protocolo de 5 pedidos de informação questionando o ministro sobre os gastos da Janja. E a gente falava do Nicolas pedindo testosterona, eles odeiam as mulheres, né? E a Janja incomoda porque ela tem as posições fortes, mandou o Musk para aquele lugar, né? Como que você vê esse ataque a você como mulher, né, à primeira-dama Janja? Não, primeira coisa que eu queria comentar, assim, o título do pacote é inacreditável, né? Assim, é uma coisa, é um ataque frontal à pessoa dela, né? Uma coisa absolutamente absurda. Mas não me surpreende por 2 razões. A primeira, a gente já comentou aqui, né? A gente vem insistindo, né? A Adri sabe disso, mas não sou só eu, tá? São várias analistas que vêm tentando chamar atenção para o fato de que a extrema-direita, o núcleo duro político da extrema-direita, é muito masculino. Várias pesquisas mostram isso. Assim, o que significa o núcleo duro? Significa que a partir do agito, né, ou da mobilização deste núcleo político, que ela se expande. Né? Então, mesmo quando. Isso a gente percebe muito no bolsonarismo no Brasil, né? Mesmo quando a onda da extrema-direita retrai um pouco, né? Por exemplo, só para a gente pensar, né? Quando o Bolsonaro era presidente, no auge da pandemia, a sua popularidade cai muito. Então, a gente poderia considerar isso, né, um retraimento do apoio à extrema-direita. Quem é que fica no apoio? São os homens, sobretudo os homens brancos escolarizados, que no Brasil são os homens brancos ricos. Né? Esse é o núcleo político, são os primeiros que chegam para apoiar e os últimos que saem do apoio. Né? E mais, são os que se mobilizam. Então, o discurso da extrema-direita é muito voltada para agitar este núcleo político. Significa que o Bolsonaro foi eleito só por homens brancos? Não, absolutamente não. Ele tem apoio em várias, assim como o Trump. Mas o núcleo político, né,
é esse, e o discurso, e não é só um discurso machista, é super machista também, né? Mas é mais do que machista, é masculinista. É uma construção da masculinidade. Porque ser homem, isso é uma coisa que a sociologia, ser homem e ser mulher são condições que, historicamente muito variadas. Existem muitas maneiras de você ser, né, mulher, entre aspas, e homem, entre aspas, certo? Existem culturas, né? Portanto, performances do gênero. É disso que a gente está falando. Eles performam o gênero masculino de uma maneira profundamente agressiva, né? Profundamente machista. Isso não é necessário, né? Então, digo, né, não é um dado da realidade. Então, quando a gente analisa a extrema-direita, eu acho que é muito importante chamar atenção para esse masculinismo, né? O Felipe estava lembrando aqui o quanto eles apelam para a noção de testosterona. O que significa isso? Né? Não é todo homem que faz isso. Isso é uma performance de gênero, né, muito específica. Quando eu analisei a comunicação do Bolsonaro no Twitter 1 ano antes da eleição, a base de apoio dele mais forte não eram nem os policiais, né? Onde também existe uma certa performance de gênero específica, mas nem era isso, era a luta livre. Certo? Esse mundo, né, da violência, de uma certa cultura do corpo masculina que tem muito a ver com essa ideia de testosterona, né, da agressividade, né, da força, de se impor pela força e tudo mais. Então, eu acho que tem essa dimensão, né, e que tem como outro um ataque à autonomia das mulheres. Né? Porque muito essas coisas dos red pills, né? Dos homens que, coitado, né? Imagina, estão super oprimidos porque as mulheres vão ganhando espaço. Então, eles cultuam muito isso. Né? E tem vários trabalhos que estão avançando nessa direção para ir mapeando e compreendendo. Eu tenho a impressão que o ataque da extrema-direita a Janja tem a ver com isso, né? Com o que ela representa em termos de autonomia, né? Enfim. E aí, só para eu concluir Então, acho que isso é um elemento que, para mim, é o mais importante. Mas eu acho que tem uma outra coisa que é muito decisiva, que é o seguinte, viu, Dri? E aí eu acho que é algo que nós devíamos aprender com a extrema-direita. A extrema-direita, ela tem muita iniciativa política. Ela não fica parada. Ela vai para o ataque. Ela não... A extrema-direita entendeu perfeitamente que na política, certo? Você não pode nem jogar parado, nem jogar na defensiva. Você tem que avançar. Você tem que se pôr em movimento, né, para pautar coisas. Então, assim, ao fazer isso, por mais absurdo que seja, né, a extrema-direita põe o governo para trabalhar para ela. Certo? Porque vai ter que gerar relatório de informações, vai ter que se defender. Então, eles têm uma característica que eu acho muito interessante de se analisar, né, do ponto de vista dos efeitos políticos que ela gera, que é que eles estão sempre na ofensiva. Eles estão sempre com o poder de agenda na mão, sabe? Eles pautam o debate, eles põem as questões na mesa para que a gente fique falando sobre eles, né? E essa iniciativa política é muito decisiva na política, né? Você comentou algo que a gente sempre fala aqui, né, Dri? O professor Felipe. O agendamento. Todo dia eu venho aqui, dia sim, outro também, eu falo do agendamento, que é o principal problema dos setores progressistas é que a gente não comanda o debate público. O debate público é agendado pela extrema-direita. É agendado e é organicamente direcionado a um sequestro da cognição pública. A cognição pública foi sequestrada pelas pautas da extrema-direita, inclusive com neologismos, com estratégias estratégias semióticas muito claras, e é isso que eu chamo de uma guerra semiótica. O Viktor Klemperer já falava disso em 1946, analisando os discursos do Terceiro Reich, um livro que é um clássico, que é a linguagem do Terceiro Reich. As bombas semióticas. As bombas semióticas, né? Os neologismos, você tem esquerdopata, mas não tem direitopata. Né? As ressignificações, né? Direitos humanos vira direito de bandido, feminismo vira sovaco cabeludo. Então eles vão dando ressignificações simplórias e preconceituosas, mas que atingem o seu público. Isso, o Jung falava muito disso, me permita usar um pouco
a psicologia, porque ele dividiu os complexos entre complexos de identidade e complexos de relação. Essas pessoas têm muito complexos de ego, e eles fazem dessa atividade pública um antídoto para os seus complexos de ego. Né? Um ego forte, professora, é um ego flexível, poroso. Já o ego frágil, não. O ego frágil é rígido. Ele precisa se mostrar, ele precisa se afirmar. Né? Quando eles falam em testosterona, para comentar o seu, é uma fragilidade, mostrando um ego frágil. Né? Precisa falar em testosterona. No entanto, assim como eles, há milhões que têm o mesmo ego frágil. E aí gera essa solidariedade masculina, entendeu? É algo extremamente estudado, não é nada infantil. Isso está lá na psique. Para mim fica muito claro. Outro conceito que eu sempre falo aqui do Freud, que é do narcisismo de pequenas diferenças, também está muito bem alocado ali. Eles se identificam não por aquilo que são, mas pelas pequenas diferenças sobre aqueles que eles não são. Então, o gay é meu inimigo. A mulher é minha inimiga. Está aí a questão da Janja, que nós estamos comentando. Né? Aí apostam nessas pautas identitárias para mostrar aquelas pessoas que têm um ego frágil, olha, todo mundo inimigo seu e tem que ser eliminado. É uma estratégia muito bem sucedida, mas que a gente tem que ter formas de reação, e eu não sei como são essas formas de reação. Porque também temos que admitir que as nossas pautas identitárias são justas, mas geram certas segregações e certas limitações que limitam também o nosso discurso, que já foi unificado quando era a pauta econômica. Então a gente tem que tratar disso tudo, né, Maria? Desculpa ter sido tão prolixo assim, que foi só para concluir o teu raciocínio. Não, foi ótimo, porque é isso mesmo. Acho que você traz outros aspectos, eu concordo bastante. É bem interessante te ouvir também, porque acho que você analisa de um outro lugar, né, a partir de outros referenciais, o mesmo fenômeno, né? E nesse sentido, essa história dos bonés, né, o boné do Padilha, ele deu ali né, tomou a pauta ali no início dos trabalhos legislativos ali da Câmara, quando ele vai com aquele boné, tanto é que gerou a reação, né, essa guerra dos bonés. Foi uma iniciativa, assim, legal, porque agora precisamos de uma nova segunda-feira, né, gente? Mas acho que ser justo, não sei se vocês concordam comigo, mas a ideia, o Padilha executou, né? Mas a ideia, o plano é do Sidônio, né? O plano é do Sidônio, né? Que, aliás, agora a gente vê um monte de vídeos, né, nas redes do Lula. Eu até separei um, que ontem teve uma inauguração do hospital, da emergência do Hospital do Bom Sucesso, aí no Rio de Janeiro. E a gente tem sempre trazido as peças aqui. Vou colocar um videozinho de hoje, para vocês verem, e a gente encerra com esse videozinho. Olha só. Cadê? Que Deus te abençoe, querida. Eu sou paciente do hospital há 10 anos e agora, 3 de janeiro, eu recebi meu transplante graças ao serviço de nefrologia desse hospital. 3 anos e 9 meses, tá exatamente. Agora eu estou bem, graças a Deus, feliz. Gostaria que o senhor ficasse com esse presente, que representa uma camiseta do Dia Mundial do Rim. No dia 16, numa quarta-feira, ligou pra gente, pedindo para que nós viéssemos para cá com ele com urgência. Dia 16 de dezembro? Não, de janeiro. Agora? E ele já tá bom. 22 dias. Já tá enxergando bem? Assim, os médicos não dão essa precisão pra gente, porque até mesmo tá recente, né? Mas nós cremos que a visão dele já tá 100%. Sim, muito feliz. Muito bom, né? Meio humano, né? O que vocês acharam? Mostra a total diferença, né? O antagonismo entre um presidente que tosse e imita doentes, fazendo ironia daqueles que têm falta de ar e dizendo que não é coveiro, com alguém que tem alguma empatia. É uma diferença gigantesca, né? Não, e eu acho até engraçado, assim, curioso, né? Que eu não sei se Felipe é um especialista aí nesses temas da comunicação muito mais do que eu. Mas eu tenho a impressão que o Sidônio, ele diz muito, né, sobre a não polarizar, apresentar o Lula como essa figura de todos, mas é incrível como ele faz isso polarizando com o Bolsonaro o tempo todo. E eu acho que aí esse é o sucesso da comunicação dele.
Ele fez isso na campanha, lembra? As peças publicitárias, um é assim, o outro é assado, um é assim, o outro é assado. Ele constrói essa oposição, né? E ele vai trabalhando em cima disso para, no fundo, desconstruir, porque o Lula é apresentado como muito mais aberto a todos, ele vai restringindo o Bolsonaro, mas ele faz isso a partir de um princípio de polarização, não sei o que o Felipe acha. Concordo, é isso mesmo. É isso mesmo, essa leitura é bastante fiel ao que ele faz. E é uma forma tão sutil que a gente precisa analisar. Ele tem uma sutileza nisso que funciona muito bem. Eu acho que vai funcionar, eu acho que está funcionando bem, mas ainda precisa, eu tenho dito isso aqui, de algum viés orgânico que a gente não tem. A extrema-direita é toda disciplinada, né, Maria? Eles vão como gado mesmo, né? O Nicolas lança um negócio e vai todo mundo repetindo a mesma coisa. Focam num assunto só durante um dia, 2, 3, e não param. Então, é no berrante, né? Eles vão no berrante. É que eles contam aí, Felipe, eu não sei, até é uma pergunta mesmo que eu faço para você. A minha impressão é que eles contam com uma coisa que nós não temos. 2 coisas que nós não temos. Eles têm grandes nós de rede, esses perfis com milhões e milhões e milhões de seguidores, porque isso é um nó de rede. Então, isso ajuda a organizar essa comunicação. Nós temos alguns nós de rede, mas não tão potentes como os deles. A nossa rede é muito mais dispersa. Então, a comunicação é meio cacofônica, sabe? Cada um está falando uma coisa. Eles não, eles conseguem blocar a comunicação. E a outra coisa que eles têm, que a gente não tem, são algoritmos que trabalham a favor, né? Porque eles têm uma coisa que a gente não tem, que é um discurso de ódio bem organizado, que é o que movimenta o algoritmo. E teoria da conspiração, fake news. Eles falam em controle do imaginário através do ódio. E a gente, como a nossa conversa aqui, Maria, Dri, é uma conversa dialética, intelectualizada, é uma conversa de argumentos. Isso o algoritmo não lê. E talvez parte da população nem se interesse. Ao passo que o ódio, e o ódio levado ao extremo de ser pulverizado por um discurso muito fácil mastigável, né? De uma coisa de sim ou não, preto ou branco, né? Maniqueísta, é muito facilmente assimilado. Ao passo que o nosso discurso aqui é muito difícil para a maior parte da população. Então, eles contam com esse tipo de comunicação. É uma semiótica aplicada há algum tempo, e acho que a gente ainda vai levar algum tempo de surra até conseguir ter uma resposta adequada para isso, que passa por 2 conceitos. Eu sempre falo isso aqui para finalizar, acabar o programa, que eu sei que a Adri já está olhando para mim. Você quer mostrar a capa também? Eu queria mostrar a capa da Time, mas passa por 2 conceitos: velocidade e linguagem. É isso que a gente tem que ter nas redes. Mostra a capa da Time aí, por favor, Adri. Olha a capa da Time de hoje. Tá? Elon Musk no Salão Oval. É só... na mesa, não. É representativo do que essa biliocracia conceito de cenário que você falou, Maria. Eu não tinha visto essa capa ainda. Acabou de sair. Como presidente. Acabou de sair, está publicando agora. Eu pedi para o Gui subir, porque é bem representativo. Para a gente finalizar o programa, exemplificando tudo que você falou. Está aí. O que você falou, tá aí. Olha quem está no Salão Oval, não é só o ódio do Trump, são as Big Techs. E essa junção dos dois forma um perigo inaudito no mundo, é um perigo inédito. É um risco que a gente nunca teve. Muito bem. Queria agradecer muitíssimo, Maria Carlotto, Felipe Pena, muito obrigada pelas análises aqui. Até a próxima. Um ótimo final de semana para vocês. Um beijo. Beijo para todos. Beijos.